Ah, tá ótimo. Pronto. Amém. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu vi alguém falando que o som está muito baixo. O som da internet, coloca o mais alto possível. Mas o problema é que eu coloco sempre eu coloco no meu telemóvel e o som está sempre muito alto. Então eu imagino que está alto. Não, eu acho que a questão essa é a questão, eu acho que a questão dos aparelhos. A questão é do computador. Porque o meu computador, que tem um áudio bom, eu escuto muito bem. Eu escuto no meu telemóvel, eu escuto muito bem. Que, por sinal, Mica ou Camila, alguém pode trazer meu telemóvel aí, tirar aí da coisa e trazê-lo, por favor. Não, dessa vez eu confesso que eu não... E não, quando inicia, eu vejo logo. Quando não, eu vejo em casa, e esse aí eu não vi em casa, mas na hora que estava na transmissão, eu estava... Obrigado, filha, que Deus abençoe. Está descarregando, mas... Estávamos no livro de Ezequiel, capítulo 34, falei, ai dos pastores, não foi? Profecia contra os pastores infiéis de Israel, né? Nós lemos o 34 todo, não foi? Exatamente, lemos. Foi, só que, quer dizer, ficamos no 34, mas eu falei somente dos pastores, ficou faltando falar ali de qualquer outra coisinha aí, das ovelhinhas, né? Estou tentando ver aqui Enfim. Versículo 17. Vamos lá? É o da internet. Eu sempre vejo aqui, está sempre alto. Agora, está alto. Vocês conseguem ouvir daí, não é? Um chiado, pelo menos? Foi. Enfim, vamos lá. Às vezes é mesmo a questão do aparelho, outras vezes eu estou sempre aqui no telefone e ele sempre mostra que tá indo. Enfim, mas vamos ver. Deus providenciará em nome do Senhor Jesus Cristo condições. Versículo 17. De Ezequiel 34, 17. E quanto a vós, ó ovelhas minhas, assim diz o Senhor Jeová: eis que eu julgarei entre gado pequeno e gado pequeno, entre carneiros e bodes. Oh, aleluia, Senhor, por essa palavra. Obrigado, Senhor. Acaso não vos basta pastar o bom pasto, senão que pisais o resto de vossos pastos a vossos pés, e beber as profundas águas, senão que lameais o resto com os vossos pés? E quanto às minhas ovelhas, elas pastam o que foi pisado com os vossos pés e bebe o que tem sido turvado com os vossos pés. Vamos parar por aqui, vamos entender só esses 3 versículos. O que é que ele está querendo dizer? Alguém? Milena? E quanto a vós, ó ovelhas minhas, assim diz o Senhor Jeová: eu julgarei entre gado pequeno e entre gado pequeno, entre carneiros e entre bodes. Acaso não vos basta pastar o bom pasto? O que significa bastar pastar o bom pasto? O bom pasto. Pastar o bom pasto. Comer o melhor capim. Comer o melhor capim. Mas não basta comer o bom capim. Senão, pisai o resto dos vossos pastos aos vossos pés. Não é egoísta também, pode ser, mas vê ali que é um bom pasto.
de preservar o bom pasto, chega lá e faz o quê? Estraga o bom pasto. Já não temos pastos bons. E a maldita da ovelha ainda quer estragar o pasto. E o Senhor diz assim: eu julgarei entre ovelhas e ovelhas, bodes e cabras. Versículo 17. Aí ele diz assim, ó, e bebem as profundas águas. Não se contenta em beber as profundas águas, ainda elameia o resto com os vossos pés. Ou seja, já não temos fontes de águas profundas espalhadas por aí. E aqui tem a bendita da ovelha, vem e tenta elamear a coisa. A autêntica maldade não, a autêntica falta de conversão. Que quem faz isso não é ovelha, quem faz isso é bode. Pasta no pasto das ovelhas, nada em águas profundas das ovelhas e pega o pasto e tenta transtornar aquilo, pega as águas profundas e tenta elamear aquilo para que ninguém beba. Ninguém bebe. Ninguém bebe. Oh Deus, glórias a Deus, que nenhum de nós sejamos esse tipo de ovelha. Que nenhum de nós sejamos esse tipo de ovelha. Que lameia as águas profundas ou que pisa o pouco pasto verde que se tem sobre essa terra. E eu falo isso em relação à plenitude da palavra. Porque não sou eu que digo que a plenitude da palavra é pastos verdejantes. Graças a Deus não sou eu. Mas, não são somente vocês. Nós metemos a nossa cara na internet, sabemos a qualidade do alimento que nós servimos aqui, do que Deus serve aqui. Porque não é exclusivo dos pastores o alimento que serve aqui. Todos aqueles que vêm aqui pregar, Deus usa tremendamente. Quer com espelhos, quer com árvores que voam, ventos e... seja lá com o que for, Deus tem usado. E a quantidade de mensagens que nós temos recebido vão no nosso canal da Plenitude da Palavra no YouTube, que vocês vão ver a quantidade de mensagens, e o do Plenitude é TAD também, a quantidade de mensagens que nós recebemos falando da pregação e da qualidade da pregação, daquilo que se é pregado aqui. Pessoas de fora se alimentam. Pessoas de igrejas grandes, pessoas de igrejas com renome, se alimentam daquilo que o Senhor está colocando aqui. E muitos daqui querem lamear e pisar essa obra. É isso que eu não acredito, é isso que eu não aguento. É isso que me deixa revoltado. E João Paulo, como é que eu piso? Sabe como é que você pisa a palavra? É quando você pisa a palavra, é quando você come a palavra e no final da pregação você vem dizer que aquela palavra que veio direto do trono de Deus para a nossa vida é uma acusação do irmão. É uma está apontando para mim, está apontando para ti, está apontando para Ciclano, está apontando para Beltrando. Como se, meu Deus do céu, eu estou pregando com toda a felicidade do mundo hoje. Segurem, eu estou pregando com toda a felicidade do mundo, porque eu estou pregando hoje liberto. Sabe por que pregar liberto? Porque ninguém vai me acusar.
Não tem ninguém aqui para me acusar, para dizer que eu estou pregando para essa pessoa. Glórias a Deus. Aleluia. Pregar com alegria. Sabe? Porque eu não vou passar 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas da minha vida preparando uma pregação para atingir fulano e ciclano. Pelo amor de Deus. Quem é fulano e ciclano? Rei de quê? É rei de quê? Para eu perder tempo da minha vida com fulaninho e ciclaninho? E eu ainda digo mais, eu perco e direciono a pregação, perco tempo e direciono a pregação pensando exclusivamente naqueles que ainda não conhecem a palavra de Deus. E aí, verdadeiramente, eu aponto a minha pregação para converter e para a salvação daquela alma. E vocês sabem disso. Qualquer pessoa que chega aqui que eu não conheço, é crente, não é, a pregação vai ter uma desviadinha. A pregação vai ter uns caminhos aí que as pessoas não vão entender, mas o Espírito Santo vai guiando para alcançar a alma, para alcançar a vida. Mas não basta comer o pasto, pisa, come, se alimenta e pisa, para que outras pessoas não comam, impedindo que outras pessoas comam. Porque a pessoa recebe, sabe, mas depois pisa e aí todo aquele trabalho é desfeito pelo pisar, toda a grama é desfeita pelo pisar da ovelha. Da mesma forma, as águas profundas, que é enlameada por essas obras carnais. Mas glórias ao Senhor Jesus Cristo, que diz aqui a palavra de Deus, que Ele mesmo julgará, Laura, entre gado pequeno, entre carneiros e bodes. Se na semana passada eu falei que ai dos pastores que não apacentam as suas ovelhas. Se na semana passada eu desci o cacete sobre os pastores. Sobre os pastores que estão mais preocupados em ganhar dinheiro, que estão mais preocupados em ludibriar a palavra e ter a igreja cheia de membros, e não cheio de almas no céu, mas igreja cheia de membros. Hoje eu quero iniciar dando essa pequena pincelada sobre como Deus trata e que o próprio Deus, Ele julga ovelhas e ovelhas, gado pequeno e gado pequeno, carneiros e bodes. É o Senhor que julga. E Ele diz no versículo 20, por isso o Senhor Jeová assim lhe diz, eis que eu mesmo julgarei entre o gado gordo e o gado magro, visto como com o lado e com o ombro das empurrões, e com as vossas pontas escorneais todas as fracas, até que as espalhais para fora. É o que a ovelha faz. A ovelha não, o gado, que ele chama de gado, dá empurrão, e, olha, tá vendo? Dá empurrão, olha, tá vendo? Foi para você, ó. Tá? Escorneiam com as pontas até que as espalhais para fora. Até que expulsá-las. Eu livrarei, aí o Senhor, oh Deus, obrigado Senhor. Eu livrarei as minhas ovelhas, para que não sirvam mais de rapina. E novamente ele diz, julgarei entre gado miúdo e gado miúdo. Entre ovelhas e ovelhas. E levantarei sobre elas um só pastor, e ele a apacentará. E aqui ele faz uma profecia sobre os últimos dias. Mas eu quero trazer essa mensagem para os dias de hoje. Para nós, como ovelhas.
nós, como ovelhas, o nosso papel fundamental dentro de um corpo, como membro de um corpo, o nosso papel fundamental como cristão, ou seja, como quem tem a mente de Cristo, como quem tem e foi moldado, né, por Cristo, e poder verdadeiramente viver a vida de ovelha. A vida de ovelha. Amém? E fazer valer a pena os anos de vida, né, dona Alice? Fazer valer a pena. Vamos para o 35. Alguém tem alguma questão a colocar? Não? Passamos para o 35. Vamos. O 35 e o 36. Não. O 35. O 36 são duas visões que também o 39, se não me engano, 39 também, não, 36, 38, 35, 36, 38 e 39, nós estamos falando aqui de algumas profecias, menos o 37. Nós estamos falando aqui de algumas profecias que nós não sabemos exatamente do que é que se trata, por Ezequiel utilizar um tipo de linguagem que até então, eu já falei isso para vocês, até então era um tipo de linguagem não utilizada, que é a linguagem apocalíptica da coisa, né, da visão apocalíptica. E primeiro quem usa Ezequiel, depois vem Daniel que utiliza, e vocês conhecem perfeitamente que João também escreve na linguagem apocalíptica, lembrando que naquele tempo era muito fácil, era muito comum esse tipo de linguagem apocalíptica. Até vou olhar se o meu está desligado. Não, não, desculpa. Fui ver se o meu estava... Se o meu é que estava desligado também. Porque depois eu acabo esquecendo. Então, o versículo 34, 35 fala sobre o Monte Seir. O capítulo 36 fala sobre o Monte de Israel e a restauração de Israel. Então, vou ler alguns versículos, algumas partes desses versículos que são importantes, tá bom? Ele diz assim, primeiro ele diz, veio a mim a palavra do Senhor, dizendo, filho do homem, dirige o rosto contra o Monte Seir e profetiza contra ele. E diz, assim diz o Senhor Jeová, eis que eu estou contra ti, ó Monte Seir, e estenderei a mão contra ti e te porei em assolação e espanto. As tuas cidades porei em solidão, e tu tornarás em assolação e saberás que eu sou o Senhor. Pois se guardas inimizade perpétua e abandonaste os filhos de Israel a violência da espada no tempo da extrema iniquidade, por isso vivo eu, diz o Senhor Jeová, que te preparei para sangue, o sangue te perseguirá, visto que não aborreceste o sangue te perseguirá. O que ele está falando aqui, esse Monte Seir, na verdade, é a terra de Edom. Os edomitas, que eram os inimigos de Israel. Mas quando eles estavam, se a gente for ver historicamente falando, quando Israel estava sendo levado em cativeiro, quando estava sofrendo com a perseguição dos inimigos, o povo de Edom, claro, por ser vizinho ali, poderia ter ajudado Israel, mas não, claro, preferiu se juntar com os outros, ao invés de se juntar com Israel. E aí é que o Senhor diz, por isso vem contra você essa coisa também. Eu tenho contra vocês isso. Mas é claro que tanto aqui o Monte Seir, como se a gente for, e aqui eu já falo rapidinho também, o versículo capítulo 38, que fala aí a profecia contra Gog, e o que Gog é o rei de Magog. Gog, nós não sabemos do que é que se trata, nem Gog nem Magog. Ele aparece lá em Apocalipse, novamente, o Gog e Magog, lá no finalzinho do Apocalipse, quando ele fala que virão contra Gog e Magog.
E é a mesma coisa que ele diz, ó, versículo 1, veio a minha palavra do Senhor dizendo, filho do homem, dirige o rosto contra Gog, terra de Magog, príncipe, chefe de Meseque e de Tubal, e profetiza contra ele. E diz, assim diz o Senhor Jeová, eis que eu sou contra ti, ó Gog, príncipe, chefe de Meseque e de Tubal, e te farei voltar, e porei anzóis nos teus queixos. Poxa, ele começa a falar um monte de coisa aqui, que de fato nós não temos condição de colocar isso em alguma profecia, alguma relação com algum país que exista. Não existe nenhum país chamado Gog, ou Magog, nenhum rei na história chamado Gog. Alguns teólogos tentam juntar com algumas palavras que são parecidas com esse som, mas não tem nenhuma referência. Agora, algumas coisas são interessantes dentro dessa profecia, que os nomes que aparecem aqui, como por exemplo Tubal, Meseque, são nomes dos que aparece que não é da linhagem de Sem, mas aparece na linhagem de Cã, de Jafé, e até Tubal, que é lá de Caim, descendência de Caim. Né? E mostra mais ou menos que seja o tempo dos gentios. Os gentios que vão se juntar. A interpretação mais correta disso seria dizer que estamos falando aqui de um inimigo que se levantará, um príncipe que se levantará, que ele chama aqui de Gog, da terra de Magog, não sabemos o que significa. Se alguém se levantar com o nome de Gog aí, a gente... Gog, Magog, da terra de Magog, que se levanta contra, e o nome que ele dá a eles aqui são nome de gentios, pessoas que vão vir contra os descendentes, né, os descendentes de Cristo, ou seja, a sua posteridade, ou seja, a sua igreja. E a gente já sabe que diz lá, ou os próprios judeus também, como diz lá em Apocalipse, né, e o próprio Daniel também, fala exatamente do levantamento desse povo que se levantará contra a igreja de Deus e contra o povo de Deus. Duas coisas diferentes. A igreja de Deus e o povo de Deus. Estamos falando dos judeus. E João, no Apocalipse, faz referência disto a Satanás. Então, provavelmente Gog e Magog, Gog da terra de Magog, seja a prefiguração aqui do anticristo. Provavelmente. Ok? Isso aí ele vai do 38 todo. No 36, ele faz profecia aos montes de Israel. Voltando um pouco. Aí ele diz, tu, ó filho do homem, profetiza aos montes de Israel e dize, montes de Israel, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová, pois que diz o inimigo sobre vós, até as eternas alturas serão nossa herança. Portanto, profetiza e dize, assim diz o Senhor Jeová, visto que vos assolaram e devoraram em redor, para que ficasseis feito herança de resto das nações, e andais em lábios paroleiros e na infâmia do povo. Portanto, ouve, ó monte de Israel, a palavra do Senhor Jeová. Assim diz o Senhor Jeová, aos montes, aos outeiros, às correntes, os vales, aos lugares solados e solitários e às cidades amparadas, que se tornaram rapina e escárnio para o resto das nações que estão ao redor delas. Portanto, assim diz o Senhor Jeová, certamente no fogo do meu zelo falei contra o resto das nações e contra todo o Edom. Eles se apropriaram da minha terra com alegria de todo o coração e com menosprezo de alma para ser lançada a rapina. Portanto, profetiza sobre essa terra de Israel e diz aos montes, aos outeiros e às correntes e aos vales. Assim diz o Senhor Jeová. Eis que falei no meu zelo e no meu furor, porque levaste sobre vós o opróbrio dos gentios. Portanto, assim diz o Senhor Jeová. Eu levantei a mão para que os gentios que estão ao redor de vós levem o seu opróbrio sobre si mesmos. Mas vós, ó monte de Israel, vós produzirei os vossos ramos e darei os vossos frutos para o meu povo de Israel, porque estão prestes a vir.
porque eis que estou convosco, e eu me voltarei para vós, e sereis lavrados e semeados, e multiplicarei homens sobre vós, a toda a casa de Israel, sim, a toda ela, e as cidades serão habitadas, e os lugares devastados serão edificados. Multiplicarei homens e animais sobre vós, e eles se multiplicarão, frutificarão, e vos farei habitar como dantes farei vosso estado melhor do que nos vossos princípios, e sabereis que eu sou o Senhor. E farei andar sobre vós os homens, o meu povo de Israel, e eles te possuirão, e será a sua herança, e nunca mais o desfilharás. Assim diz o Senhor Jeová. Visto como vós dizem, como vos dizem, tu és uma terra que devora homens, e uma terra que desfilha os seus povos, por isso tu não devorarás mais os homens, nem desfilharás mais os teus povos, diz o Senhor Jeová. E farei que nunca mais se ouça em ti a afronta dos gentios, e não levarás mais sobre ti o opróbrio das nações, nem mais desfilharás a tua nação, diz o Senhor Jeová. Pronto, esse 36, ele está profetizando o retorno de Israel, a sua condição melhor do que a primeira, certo? Ele está dizendo que Israel, olha Israel, no momento do meu furor, é que nem mãe e pai, né? No momento da ira, no momento do meu furor, eu disse isso. Porque ele disse vai se cumprir, claro. Falou, está dito. Está determinado. Então, vai acontecer. Mas, vocês serão restaurados, e vai acontecer isso e aquilo outro. E a vossa restauração será melhor do que no princípio. Ok? E se você ler aí o capítulo 36, eu li até o 15, se você ler o 16 em diante, ele diz tudo o que vai acontecer à casa de Israel. Inclusive no 23 ele diz, eu santificarei o meu grande nome, que foi profanado entre as nações, o qual profanaste no meio delas, e as nações saberão que eu sou o Senhor, diz o Senhor Jeová, quando eu for santificado aos seus olhos. Pronto. E aí ele vai dizendo tudo o que, que vai acontecer com Israel. Agora observem, Israel é uma cidade que segundo ele próprio profetiza, lembra, Ezequiel já está em cativeiro profetizando, né? Ele não está em Israel, ele está no cativeiro, não voltou para Israel, pelo menos não em corpo, não voltou a Israel, e todo Israel foi levada adiante, foi levada em cativeiro. E ainda ficou uma parte, e ainda ia essa parte ser levada também, definitivamente, do cativeiro, para o cativeiro, e Israel ia ficar desolada completamente, sem absolutamente nada. Eu falei para vocês aqui que as 10 tribos iniciais, lembra lá a divisão do reino, as 10 tribos iniciais que foram mandadas embora, essas tribos não foram achadas. Não foram, melhor dizendo, nós não temos essa divisão mais das tribos. Nós não temos, das 10. As únicas que sobraram, como eu também já disse aqui, expliquei aqui, foi a de Judá, a tribo de Judá, de Benjamim, e os levitas que estavam misturados em todo o povo, que ficou, a parte que ficou. Né? Então, essas foram as últimas, e essas foram as que foram levadas para a Babilônia por Nabucodonosor. Lembra disso? História, todo mundo lembrando disso. Então, como é que Deus vai restaurar esse povo? Como é que Deus vai trazer de volta esse povo? Como é que Deus vai tirar o povo do cativeiro que ele mesmo havia colocado? Quem olhava para Israel, quem olha até hoje para Israel, né? Mas quem olhou para Israel naquele tempo, como é que vai restaurar isso aqui e voltar a ser um reino superior ao do princípio? E se nós formos falar do princípio, poder falar os tempos áureos de Israel com os reis, com os 3 primeiros reis, que são Saul e Salomão. Pronto. E o auge de Israel foi com Salomão. Auge em extensão territorial, auge em condições financeiras. Então, Deus promete aqui. E será que é possível? Será que é possível essa restauração? Daí
depois dessa profecia, olhando-se para o campo não se vê, ele entra para profetizar, para mostrar a Ezequiel. E aí ele vai, não somente profetizou a volta de Israel, mas ele também dá uma visão. E aí é o versículo, o capítulo mais profético, mais lindo que a palavra pode ter, que é o 37, né? Uma das melhores, uma das mais bonitas profecias sobre o povo de Israel. Diz assim: veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor dele. E eis que eram muito numerosos, e sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse: filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu sabes. Então me disse: profetiza sobre estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei entrar em vós o espírito e vivereis. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o espírito, vivereis e sabereis que eu sou o... Então profetizei, diz Ezequiel, então profetizei como se me deu ordem. E houve um ruído enquanto eu profetizava. E eis que se fez um rebuliço. E os ossos começaram a se juntar, cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles. Cresceu a carne, estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse: profetiza o espírito. Profetiza o filho do homem, diz ao espírito: assim diz o Senhor Jeová. Vem dos quatro ventos, ó espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem, então o espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé um exército grande em extremo. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que eles dizem: os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança, e nós estamos cortados. Portanto, profetize e diz-lhe: assim diz o Senhor Jeová: eu abrirei as vossas sepulturas, e vos farei sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. E sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir as vossas sepulturas e vos fizer sair das vossas sepulturas, ó povo meu. Porém em vós o meu espírito, vivereis e vos porei na vossa terra, e saberei que eu, o Senhor, disse isso e o fiz, diz o Senhor. E veio a minha palavra do Senhor dizendo: tu, pois, ó filho do homem, toma um pedaço de madeira e escreve nele: por Judá e pelos filhos de Israel, seus companheiros. E toma outro pedaço de madeira e escreve nele: por José, vara de Efraim, e por toda a casa de Israel, seus companheiros. E ajunta um ou outro, para que se unam e se torne um só na tua mão. E quando te falarem os filhos do teu povo, dizendo: não nos declararás o que significam essas coisas, tu lhe dirás: assim diz o Senhor Jeová. Eis que eu tomarei a vara de José, que esteve na mão de Efraim, e das tribos de Israel, suas companheiras, e as ajuntarei à vara de Judá, e farei delas uma só vara, e elas se farão uma só na minha mão. E os pedaços de madeira sobre que houveres escrito estarão nas tuas mãos perante os olhos dele. Dize-lhes, pois, assim diz o Senhor Jeová: eis que eu tomarei os filhos de Israel de entre as nações para onde eles foram, e os congregarei de todas as partes, e o levarei à sua terra. Deles farei uma nação na terra, nos montes de Israel, e um rei será rei de todos eles, e nunca mais serão duas nações. Nunca mais, para o futuro, se dividirão em dois reinos.
Nunca mais se contaminarão com seus ídolos, nem com as suas abominações, nem com as suas prevaricações. E o livrarei de todos os lugares de sua residência em que pecaram e os purificarei. Assim eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. E o meu servo Davi reinará sobre eles, e todos eles terão um pastor, e andarão nos meus juízos, e guardarão os meus estatutos, e o observarão. E habitarão na terra que dei a meu servo Jacó, na qual habitaram vossos pais, habitarão nela, ele e seus filhos, os filhos de seus filhos, para sempre. E Davi, meu servo, será seu príncipe eternamente. E farei com eles um concerto de paz. E será um concerto perpétuo. E o estabelecerei, e o multiplicarei, e porei o meu santuário no meio deles para sempre. O meu tabernáculo estará com eles, e eu serei o seu Deus. Eles serão o meu povo, e as nações saberão que eu sou o Senhor, o que santifico a Israel, quando estiver o meu santuário no meio dele para sempre. Amém. Essa profecia é fantástica. E ela tem várias interpretações. Claro, ela tem uma interpretação daquilo que o Senhor está querendo dizer, que é o que o Senhor imediatamente interpreta. Claro. Só que nós utilizamos, além dessa profecia, nós utilizamos a aplicação da mensagem em vários aspectos da nossa vida. E que aspectos são esses? Não só a nível pessoal, como também a nível de igreja. E aí nós vamos encerrar com isto aqui. Não é que a gente vai encerrar agora, né? Claro, vocês não acham que eu vou encerrar agora, quem está aqui é João Paulo, né? Senão João Paulo não está muito bom se ele encerrar agora. Não, nós vamos encerrar com isso aqui, porque aqui nós temos que falar. Não é uma pregação, é um ensino sobre esta mensagem, é o que o Senhor quer falar, na verdade, né? Então, a primeira coisa é, havia possibilidade do povo de Israel ser restaurado? Aos olhos humanos, não. Aos olhos humanos, não. Não tem como fazer voltar e a raça já misturada, daí surgem os próprios samaritanos, mistura de raça. A raça já misturada, é por isso que hoje só é judeu quem é filho da mãe, no melhor sentido da palavra, né? Não tem que ser mesmo filho de mãe, e a mãe filho da mãe judia, né? Para poder ser considerado verdadeiramente judeu. Ou ser um judeu de nascença, ou se for aderente, né, ao judaísmo. É diferente. Qualquer pessoa pode se converter ao judaísmo, né? Ou casar com uma pessoa judia, mas só é considerado aqueles que nascem da mãe. Se o pai judeu tem uma esposa que não é judia e tiver um filho dela, o filho deles não serão judeus. Pronto, por aí vai. Aí, o Senhor leva Ezequiel, e aí eu quero falar sobre isso aqui, leva Ezequiel para um cemitério. Para um cemitério. Me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles. E eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, que estavam sequíssimos. Claro, o Senhor vai dizer, olha, o povo de Israel é esse povo morto. O povo de Israel é esse povo morto. Ele não diz, não é ossos secos, são ossos sequíssimos. Ossos sequíssimos. E aí ele faz a pergunta para Ezequiel. Poderão viver estes ossos? Senhor, estou botando fé nesse negócio, não. Estou botando fé nesse negócio, não. Se calhar, claro que diante da voz de Deus, né, sabe lá como é que é, mas com certeza não é nem de longe a minha. Tiver algo tipo, ô Ezequiel, nem isso chego.
a voz. Quando o povo de Israel pediu para Deus falar e eles ouvirem, quando Deus começou a falar, aqueles que não estavam conseguindo ouvir muito bem a coisa, ouvia som de trombetas. Quando Deus começou a falar, o monte começou a fumegar e a tremer. Quem era? Era Deus falando. Quem é que está aí? Não, é Deus falando. É possível? Aí Ezequiel, que não é besta, nem nada, lançou de volta. Tu sabes, Senhor. Tu sabes, Senhor. Se o Senhor quiser, né? Então me disse, aí o Senhor disse, profetiza sobre estes ossos e diz, ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos, eis que farei entrar em vós o meu espírito e vivereis. Se o profeta Ezequiel não tivesse profetizado, o que é que ia acontecer? Cri. Se ele não tivesse profetizado, o que é que ia acontecer, gente? O Senhor sabe o que é que ia. Eu vou jogar para ele, né? Eu não vou dizer o que é que ia acontecer. Mas isso fala, e agora puxando um lado para uma pregação, muito mais do que o ensino desse versículo, é que profeta, o que significa a palavra profeta? Não. Junta uma com a outra. Junta uma com a outra que dá a... É o porta-voz de Deus, o mensageiro de Deus. Se não é mensageiro de Deus, não é profeta. Ou até é. De Baal, como diz a palavra, profetas de Baal. É o porta-voz de Deus. Então, quando Deus fala e nós falamos, automaticamente nos tornamos porta-voz de Deus. Quando nós estamos pregando, o que nós estamos falando é o quê? A palavra de Deus. Uma vez que nós estamos falando a palavra de Deus, nós nos tornamos o quê? Profetas. Porta-vozes de Deus. Estamos falando a palavra de Deus. Somos porta-vozes de Deus. Ok? Se nós nos calamos, deixamos de ser porta-vozes de Deus. Não somos absolutamente nada. Aí, eu quero juntar para uma outra coisinha que é necessário para ser porta-voz de Deus. Porque quem é que fala na igreja nessa dispensação da graça? O Espírito Santo. Não tereis cuidado naquele dia hora do que haveis de dizer, porque naquela mesma hora será ministrado em vós. Quem ministra em nós? O Espírito Santo. A obra é do Espírito Santo. Se o Espírito Santo não fala, se o Espírito Santo não está em nós, não somos porta-vozes de coisa nenhuma. Não tem condição. Não tem condição. Então, é necessário que, estando o Espírito Santo em nós, e é condição sine qua non da salvação, ou seja, condição sem a qual não há a salvação, é que o Espírito Santo habite dentro de nós. Se o Espírito Santo habita dentro de nós, e ele fala através de nós, nós nos tornamos profetas.
Então, se o Espírito Santo, se Deus, o Espírito Santo é o quê? Deus. Se Deus manda, seja através da sua própria voz, Deus, seja através da sua pessoa, do Espírito Santo, ou seja, da pessoa do seu filho, seja lá qual a pessoa que ele utilizou para mandar, se ele mandar, vai se cumprir. Agora, Deus poderia ter chegado para os ossos, ter dito assim, essa mensagem poderia ser outra. Essa mensagem poderia ter sido assim, Ezequiel, o que é que tu vê, Ezequiel? Eu vejo aqui um vale de ossos secos. Ezequiel, esses ossos aí, pode voltar a viver, Senhor? Tu sabe, fica de olho, Ezequiel, fica de olho e tu vai ver o que é que eu vou fazer. Fica de olho, não dorme não, vai perder a bênção. E o próprio Deus poderia dizer, ossos secos. Mas ele não quis. Ele não quis. Ele deixou para Ezequiel experimentar. Experimentar o espírito da profecia. Porque Ezequiel usa até a seguinte expressão. Profetizei, versículo 7, como se me deu ordem. Agora imagina, ele, como se me deu ordem, recebi a ordem de profetizar, profetizei. Imagina, na hora que eu estou profetizando, estou ouvindo ruídos. É um tic, 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 tic. O que é isso? São os ossos batendo. É os ossos tudo se juntando. Por quê? Vê as pernas. Se uma pessoa foi esquartejada, o pé ficou lá do outro lado, lá vem os ossinhos. Andando até encontrar. Não, com certeza. Lá vem as partes. Sei lá de onde. Né? Se aquele vale de ossos secos, poderia ter sido uma guerra que aconteceu ali, os ossos ficaram lá. Aí, vem ossos, sei lá de onde, andando sobre a terra. Né? Até se juntar tudo. Se juntou tudo. Se eu tivesse no lugar de Ezequiel, corria. Tá louco? Esse negócio que você profetizar, os ossos começam a se mexer. Só uma vez uma vez o pastor foi com o irmão, foi com o diácono da igreja, o pastor foi com o diácono da igreja, olha que coisa linda. Orar, visitar um irmão que estava no hospital. E aproveita que entra-se no hospital para visitar o irmão e evangeliza o que está perto. E lá tinha um rapaz que era paralítico, paraplégico, sei lá o quê. Sei que estava comprometido as pernas. E então o pastor colocou a mão e disse, você acredita que Deus pode me curar? Ele disse, pode. Eu acredito. Tem certeza? Tenho. Então o pastor colocou a mão na cabeça chamou o diácono, vem cá. Não fui eu não, viu gente? Venham cá, vamos orar por ele. Coloca a mão aí na perna dele que eu estou aqui orando na cabeça. E colocou a mão na cabeça e começou a orar. E o enfermo dizia assim, pastor, eu estou sentindo uma coisa diferente. Aí o diácono disse, para de orar que a perna dele está tremendo. Foi um grito tão alto que chegou a enfermeira, chegou o povo, a oração teve que parar. Sério. Não, mas isso foi sério, isso não é história não, isso é sério mesmo. Não, chegou a junta médica, chegou todo mundo, a oração não pôde ser feita, o homem não se levantou da coisa, foi uma confusão dentro do hospital. Por causa do diácono sem fé. Não é por nada não, mas o diácono está caído hoje. Mas enfim, a história é verdadeira e o diácono está caído. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui é o fato de Deus permitir que a pessoa experimente o poder da profecia, o poder de ser usado pelo seu Espírito.
E na hora que ele profetiza ali, o Senhor mandou, estou profetizando, as coisas estão acontecendo. Vai ter, ele usa a expressão que os pentecostais gostam muito de utilizar, que é a palavra rebuliço. Fez um rebuliço. E os ossos se juntaram, cada um ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre ele. Cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles, por cima, mas não havia neles espírito. E então Ezequiel vê um corpo morto, dessa vez não os ossos, mas um corpo inteiro, morto, sem espírito, uma vez que não há espírito. Agora é fácil, se os ossos já chegou a ficar com carne, tornar a viver é coisa, né? E ele me disse, profetiza ao Espírito, profetiza, filho do homem, e diz ao Espírito, assim diz o Senhor Jeová, vem dos 4 ventos ao Espírito, e assopra sobre esses mortos, para que vivam. E profetizei, como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército grande em extremo. Olha que coisa fantástica. A visão que Ezequiel estava tendo. Melhor dizendo, a visão que Ezequiel estava participando. Ele não estava apenas vendo, ele estava participando. Estava experimentando o poder da profecia. Ao mesmo tempo que Deus está fazendo isso com Ezequiel, ele está dizendo para Ezequiel, ele está mostrando para Ezequiel, na prática, a sua própria função, que é de profeta. Ezequiel, tu estás profetizando as coisas que eu tenho te dito, mas tu não estás vendo muita coisa sendo cumprida. Eu te mandei profetizar sobre Egito, Edom, Seir, mas não estás a ver o que está sendo feito. Uma outra vez, Deus permitiu na vida de Ezequiel que sua profecia, que ele profetizasse de manhã, como é o caso da sua esposa, e viesse a morrer à tarde. Mas em grande parte das profecias de Ezequiel não viu. A maioria dos profetas não viram as suas profecias serem cumpridas. Isaías não viu a sua profecia em vida, em carne, nos dias da sua carne, não viu sua profecia sendo cumprida. Os profetas não viam a sua profecia sendo cumprida, nem sabiam se elas seriam cumpridas no seu tempo. Mas eles faziam o que o Senhor dizia, profetiza, profetizei. E ali o que ele está mostrando a Ezequiel é que, de acordo com as ordens que Ezequiel estava dando, coisas estavam acontecendo. Coisas estavam acontecendo. E aí a gente vê pregações pentecostais sobre isso, mas isso fala justamente no nosso papel, a nossa função como porta-voz de Deus. Porque Joel profetizou dizendo que nesses dias, o apóstolo Pedro chama isso, dizendo, olha, isto que profetizou Joel, que nesses dias eu derramarei o meu espírito sobre toda a carne, sobre todo homem, sobre isso, o apóstolo Pedro diz, isto que Joel profetizou, é o que vocês estão vendo agora, pessoas cheias do Espírito Santo. Quem aqui é salvo? Diga amém. Ou seja, isso significa que você tem o Espírito Santo de Deus. Isso significa que você tem o Espírito Santo de Deus. Se você não tem o Espírito Santo de Deus, você não está salvo. Então, todos nós que dizemos que somos filhos, todos nós que dizemos que somos salvos, temos o Espírito Santo de Deus. Você tem
o Espírito Santo de Deus. Amém? E se você tem o Espírito Santo de Deus, você pode ser porta-voz de Deus. Ou melhor dizendo, você deve ser porta-voz de Deus. Profetiza. Profetiza. Profetiza como se me deu ordem. Domingo aconteceu algo bastante interessante. Eu estava ali em cima, que a gente vê tudo que acontece, a gente está ali como espia, como atalaia na torre, lá em cima. E aconteceu algo que eu tenho certeza da parte de Deus, para a igreja de Deus. E muitos perderam a bênção. Eu estava ali de cima contabilizando os que perderam a bênção. Perderam a bênção. Eu não tenho medo de dizer isso. Perderam completamente a bênção. João Paulo, qual foi o momento em que perdemos a bênção? Eu digo. O pastor ali cantou aquela música de profetizei, profetiza, profetiza. Como é que é aquela música? Acho que foi a primeira, a segunda que vocês cantaram. Não. É, alguma coisa aí sobre o irmão. Como é? Vou profetizar. Te alcançará, né? Vou profetizar, nenhuma maldição te alcançará. O pastor disse umas 20 vezes ali. Profetiza. Na vida do teu irmão. Vou até tirar meu óculos para falar. Quando tiro o óculos é porque a coisa é séria, né? É para olhar nos olhos da galera. É porque só há duas hipóteses. Ou você acredita ou você não acredita. É? Ou você confia ou você não confia. É? E de fato, a gente tem que acreditar, a princípio, nós temos que acreditar que o nosso pastor, os nossos pastores, os nossos líderes são guiados pelo Espírito Santo de Deus. É? Se nós acreditamos, estamos aqui. Se não acreditamos, olha, tchauzinho, vamos embora. Vamos embora. Ninguém é obrigado a acreditar. Mas também, se não acredita, não é obrigado, nem deveria permanecer. Vai embora. Porque não faz sentido, não é lógico. Quer dizer, eu até falei, depois eu falei isso com a pastora lá na frente. Quando chegou em casa eu falei isso. Muita gente começou a profetizar, eu profetizei, todo mundo profetizando, foram ali na frente e... Ei! E eu, que é isso? Muita gente naquele mover. E eu vi pessoas mortas. Que por mim não estava profetizando por um único motivo. Não tem um espírito para profetizar. Então eu estava lá de cima e as pessoas, não foi uma, não foi duas, não foram três, não foram quatro, foram mais. Simplesmente, profetiza sobre o teu irmão. Perdeu a oportunidade de profetizar. E o pastor falou isso 3 ou 4. E eu tenho certeza que ele estava lá na frente, tendo a visão e sentindo a mesma coisa que eu estava lá atrás também, tendo a mesma visão. Minha vontade era de descer e dar na cara de cada um e dizer, profetize, irmão! Acorda, irmão! Mas perdeu. Perdeu, sabe de quê? De ver fluir o Espírito. Agora me diga, pais, ou
Alguém que tem um mínimo de consciência. Né? O filho diz assim, pai, me dá sei lá, me dá esse brinquedo. Você sabe que o filho não vai usar ou vai quebrar. Ou não vai fazer caso dele. Mas esse brinquedo custa caro e eu sei que tu só vai usar uma vez na vida e nunca mais vai usar isso. Ah, pai, eu quero, pai, eu quero, pai. Vai comprar? E para que vocês pedem o Espírito Santo de Deus? Para que vocês querem sentir o Espírito Santo de Deus? Para que vocês querem dias de vida, irmã? Para quê? Para quê? Para quê? A minha pergunta é para quê? Olha, é uma bênção. Eu acredito que Deus lhe deu anos de vida. Agora, a minha pergunta é para quê? Para a próxima vez, né, irmã? Em nome do Senhor Jesus Cristo. Receba essa como uma dádiva de Deus. Porque talvez, se ele tivesse levado, não, se a senhora tivesse ido, poderia ser, não estou dizendo que era, mas complicado, né? Quando chegasse lá em cima. Ia ser complicado chegar lá em cima. Então, para que a gente quer o Espírito? Eu quero estar cheio do Espírito. Para quê? Para na hora que o pastor dizer, profetiza contra o teu irmão. Profetiza ao teu irmão. Profetiza ao teu irmão. Não, porque deve ter, né? No meio do jeito que a coisa anda na igreja hoje em dia. Profetiza, gente. Ser usado. Experimenta. Nós nunca vamos progredir em fé se nós não experimentarmos a fé. Se a gente não passar pela provação dando glória a Deus, a gente nunca vai experimentar o que Deus tem melhor. O povo, vamos para Canaã, que a terra mana leite e mel, mas chega lá. É complicado, tem feras, tem exército, tem inimigo, tem. Mas aqueles que tiverem fé, chega lá. Então, o que é que nós queremos? Com mais dias de vida. O que é que nós queremos? O que é que nós vamos fazer? O que é que nós vamos fazer? Com o Espírito Santo. O que é que nós vamos fazer com o dom de cura? O que é que nós vamos fazer com o dom de evangelizar? O que é que nós vamos fazer com o dom? Levar para casa ou dizer que tem? Eu tenho dom de mestre na igreja. Ensina? Não estou muito para ensinar, não, mas Deus me deu. Eu sou o profeta da igreja. Profetiza? Não estou profetizando ainda. Mas vai chegar o dia. Não é. O Espírito Santo não é um certificado que a gente pendura na parede. Não é uma habilitação acadêmica. Pelo amor de Deus. A princípio é uma habilitação para o reino de Deus. E se o próprio Deus nos manda profetizar, abre a boca em nome do Senhor Jesus Cristo. Mas aí, eu falando isso com a pastora disse uma coisa que eu achei fantástico também. Eu disse, é verdade. É melhor os que não criam, não profetizando, do que profetizando sem acreditar, só porque foi mandado. Aí nós vamos ter palhaçada dentro da igreja. Então é melhor mesmo estar calado do que profetizando e não acreditando no que está sendo feito. Não é? É melhor a sinceridade. Em todos os casos é melhor a sinceridade. Neste caso, não significa necessariamente que a sinceridade vai trazer alguma consequência boa. Mas é melhor a sinceridade.
sempre, em qualquer situação. Mas também passando ao ponto de nós vermos a nossa condição. A nossa condição. E os que não acreditavam, passar a acreditar. E os que não experimentaram, passar a experimentar. E os que tiveram vergonha, que percam a vergonha. Que a gente possa, saber que a gente possa subir um nível espiritual, minha gente. Não é possível que a gente vai ficar sempre com águas pelos tornozelos. Subir a nível espiritual. E como é que eu subo a nível espiritual? Experimenta. Ora, busca, lê a palavra, mas experimenta. Experimenta. João Paulo, como é que o pastor Silas Malafaia disse uma coisa assim, o irmão chegar para ele e dizer, irmão, pastor, olha, veja aí que eu estou fraco na fé, faça uma oração por mim, eu estou meio lá, meio cá. E o pastor dizia, vai evangelizar, meu irmão. Fazer oração por você não, vai evangelizar. Mas está fraco, vai evangelizar. Ou seja, o evangelismo permite que a gente esteja em situações que ou vai na fé, ou não tem mais, não vai. Ou vai na fé. O evangelismo permite com que o crente passe por situações que vai edificar a sua fé, vai experimentar no Espírito, vai experimentar na palavra de Deus, e você vai ver, vai cair a ficha do quanto você é um servo de Deus ou de quanto você é uma porcaria. E não usar guardado. É como guardar a melhor. É como guardar a melhor. Uma vez eu falei, dei um conselho para o irmão. Sabe que a gente viaja, a gente não gosta de viajar, porque a gente sabe que eu cresci com essa história de guardar dinheiro. Meus parentes me acusaram de guardar dinheiro, então eu estou guardando dinheiro. Eu disse, filho, continua guardando dinheiro em nome de Jesus. Do jeito que tu dirige com velocidade, sem respeitar as leis de trânsito, é muito, muito mais fácil que daqui uns dias, pelo teu pecado, tu acaba morrendo e já deixa um dinheirinho para o próximo que vir usufruir com a tua esposa e teus filhos. No ano seguinte, ouviu o meu conselho e estava viajando. Passou a viajar com a família toda. Acho que é mais ou menos isso. Então, o meu conselho para você, profetiza. Profetiza. Mas, João Paulo, eu tenho medo de ser falso profeta. Eu não sei, porque vai que eu profetizo. Não, meu irmão. Profetiza, no sentido de profetizar bênçãos na vida da pessoa. Profetiza, não é no sentido de dizer, Deus está me dizendo. Não. Profetiza bênçãos sobre a vida do teu próximo. Profetiza bênçãos sobre a tua vida. Profetiza as coisas que devem acontecer. Se vai cumprir, se não vai cumprir, é com Deus e Deus. Ele sabe. Se vai cumprir, Ele sabe. Se vai acontecer, Ele sabe. Se vai abençoar, Ele sabe. Mas Ele nos mandou profetizar. Ele nos mandou abençoar. Ele disse que nós é que estaremos com as mãos estendidas para abençoar. Então, meu amado, não perca, como igreja, a oportunidade de abençoar e de ser abençoado. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos ficar de pé em nome do Senhor Jesus Cristo. Aqueles que ainda não estenderam a mão para abençoar a casa de Deus ali no gasofilácio, né? Também é uma coisa muito boa de nós testarmos a nossa fé, com as nossas finanças. É um dos melhores métodos de testar a nossa fé com a nossa finança. Lembrando que é muito simples, uma coisa muito simples acerca dos dízimos e ofertas. Não falo nem de dízimo, falo das ofertas também. É que a palavra de Deus diz claramente que onde está o nosso tesouro, também estará o nosso coração. Então, que a gente possa sempre também contribuir
para o reino de Deus. E isso é uma forma, claro, óbvia, de profetizar bênçãos sobre a vida das pessoas. E eu quero orar agora nesse momento. Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, eu profetizo, Senhor, sobre a vida do meu irmão, prosperidade financeira, Deus. Eu profetizo, Senhor, sobre essa igreja, Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Um tempo, Deus, de prosperidade sobre o teu povo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Tempo, Senhor, de prosperidade, Pai, financeira. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Que todo espírito de rebeldia, Senhor, que segura as finanças, que segura a mão, em nome do Senhor Jesus Cristo, caiam por terra em nome de Jesus. O espírito devorador, nós repreendemos em nome do Senhor Jesus Cristo. O espírito maligno que tem tentado atrapalhar a obra de Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu repreendo. Senhor, eu não sei o que está acontecendo no reino espiritual. Os meus olhos não conseguem ainda enxergar o que está acontecendo no reino espiritual. Mas tu, Senhor, sabes, ó Deus. Envia, Pai, os teus anjos, Senhor, sobre esta igreja. Envia, Senhor, os teus anjos sobre os membros da plenitude da palavra, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus, envia os teus anjos, Senhor, sobre aqueles que estendem as mãos para a plenitude da palavra. Aqueles que contribuem com esta obra, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus, e faz, Senhor, cair sobre eles, ó Deus, chuvas de bênçãos, Senhor. Bênçãos sem medidas, Senhor. Possas devolver, Senhor, em boa medida, recalcada, sacudida e transbordando. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, e o inimigo que tem tentado tocar em nossos bens, eu repreendo agora em nome de Jesus. Aquele que tem tentado, Deus, atrapalhar o nosso trabalho, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu repreendo agora, em nome de Jesus. Toda obra de Satanás, caia por terra agora, em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, o espírito de enfermidade, em nome do Senhor Jesus Cristo, espírito de enfermidade, eu te ordeno, pega todas as tuas obras que tens semeado em nosso meio, aonde tu tens plantado, onde tu tens tentado tocar, em nome de Jesus, eu ordeno agora, pega as tuas obras, pega as tuas obras de enfermidade, e eu te expulso em nome de Jesus. Eu expulso a enfermidade de nosso meio em nome do Senhor Jesus. Eu repreendo em nome do Senhor Jesus Cristo toda obra demoníaca, toda palavra de enfermidade lançada em nosso meio, em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Oh Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus, eu creio na tua promessa, Senhor. Eu creio na tua promessa, Senhor.
Eu creio no teu poder, Espírito Santo. Eu creio no penhor da nossa herança. Eu creio em nome do Senhor Jesus Cristo. E eu te peço, Espírito Santo, Espírito Santo, vem sobre a plenitude da palavra em nome de Jesus. Aperfeiçoa a tua obra e gera vida, mais vida, Senhor, mais vida, Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor, fortalece, Senhor, os joelhos cambaleantes, em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Tira, Espírito Santo, do nosso meio toda falta de fé em nome de Jesus. Converte, Espírito Santo, a nossa alma. Converte, Espírito Santo, o nosso ser. Batiza, Espírito Santo, em nosso meio, em nome do Senhor Jesus Cristo. Abre, Senhor, as comportas dos céus. Derrama, renova as mentes, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Santidade em teu meio, Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Toda obra de pecado seja queimada em nome de Jesus. Todo pensamento pecaminoso em nome de Jesus seja queimado. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Toda palavra de morte seja lançada no fogo do inferno, em nome do Senhor Jesus Cristo. Toda palavra de derrota seja lançada no fogo do inferno, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que toda palavra de maldição lançada sobre as nossas vidas bata em retirada em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Principados, potestades, hostes espirituais da maldade. Eu declaro frustrados os teus planos em nome de Jesus contra a plenitude da palavra, contra os membros da plenitude da palavra. Eu te ordeno em nome de Jesus, solta as mentes em nome de Jesus. Em nome de Jesus, solta as vidas em nome de Jesus. Desata os teus nós, Satanás, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu te amarro em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Tempo de refrigério, Senhor. Eu profetizo sobre a tua igreja. Oh, Espírito Santo. Tempo de veracidade sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Tempo de busca, em nome do Senhor Jesus Cristo. Tempo de restauração, em nome do Senhor Jesus Cristo. Tempo de mergulhar em águas tranquilas e profundas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Tempo de dons espirituais, em nome do Senhor Jesus Cristo. Visões espirituais, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu profetizo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus, vai sobre aqueles, Senhor, que ouvem-nos, ó Deus, através da internet. Em nome do Senhor Jesus Cristo, entra, Senhor, com teu Espírito, Deus, através dessas ondas sonoras, ó Deus, e faz rebuliço, Pai, em casas, em lares, em nome de Jesus. Faz juntar os ossos secos, Senhor, faz crescer carne, Pai, e sopra o teu Espírito, em nome do Senhor Jesus.
Em nome do Senhor Jesus Cristo. Quem crê, diga amém. Quem crê, diga eu recebo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus. Amém. Glória a Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai. Deus, nesse mesmo Espírito, Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós oramos pela irmã Aparecida, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Oh, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, como tua igreja, Deus. Como tua igreja, Senhor, e como tu nos desse ordem, Deus. Sopra a vida sobre a vida da Aparecida em nome de Jesus. Espírito, sopra sobre a vida da Aparecida em nome de Jesus. E toda enfermidade bate em retirada agora em nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor, que neste exato momento, Deus, faças um rebuliço, Deus, em nome de Jesus, naquele hospital onde ela estiver, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, e que haja testemunho, Pai, para a honra e glória do teu nome, Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus, mais um testemunho, Senhor, para glorificar o teu santo nome. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Satanás, tu não tens autoridade sobre aquela vida. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Tu não tens autoridade para tocar sobre aquela vida, porque nós estamos intercedendo e nos colocamos sobre a brecha, como o Senhor tem nos ordenado, em nome do Senhor Jesus Cristo. E por isso eu te ordeno, bate em retirada no nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. E os órgãos em nome do Senhor Jesus Cristo passem a funcionar corretamente agora. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Manifesta, Senhor, a tua cura. Deus, nós não aceitamos espírito de enfermidade em nosso meio, Pai. Nós não aceitamos, Senhor, inquietações de Satanás sobre os nossos meios. A tua palavra, Senhor, nos diz, Senhor, que as portas do inferno não prevalecerão contra a tua igreja. Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, as portas do inferno não prevalecerão contra a oração da tua igreja, Pai. Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Amarra esse principado, essa potestade, estas hostes espirituais que tem tentado, Deus, colocar em nosso meio a enfermidade, Deus, para nos impedir de avançar, Deus. Em o nome de Jesus, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, repreende, Pai. Em nome de Jesus, repreende, Senhor. Opera com o teu Santo Espírito em nosso meio. Em nome do Senhor Jesus Cristo, unção de cura, Senhor. Derrama sobre o nosso meio.
Onde houver enfermidade, Senhor, vai desfazendo, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, vai desfazendo, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus. Louvado seja o teu nome, Senhor. E eu te agradeço, Senhor. Porque tenho a certeza, Deus, de que as nossas orações, Senhor, assim como tu disseste a Daniel, já chegaram aos teus ouvidos, Senhor. Que a nossa oração, Senhor, e eu acredito, Senhor, como tu disseste a Daniel, que no princípio da nossa oração, tu já tinhas enviado um anjo com resposta, Senhor. E eu te agradeço, Deus, por esse tempo em que falaste aos nossos corações. Em o nome do Senhor Jesus Cristo. Que tenhamos uma semana, uma continuação de semana, em nome do Senhor Jesus Cristo, abençoada, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Vamos em paz e não pequemos mais, em nome de Jesus.